Amém. Por volta do ano 2000, ah, um batalhão do exército sofreu um assalto. Por que que isso aconteceu? Disse a história, obrigado. Diz a história que nesse batalhão, na entrada dele, havia o pelotão de serviço, normalmente. E uma das regras muito claras do quartel é que quem está de serviço não pode sair do seu posto, porque existem vários acontecimentos, várias coisas que podem influenciar algum grande problema, se você sai. E tinha uma dupla ali de serviço, e um deles avistou uma moça se chegando pedindo socorro, porque o carro dela havia quebrado a alguns metros ali da entrada da brigada. E ao pedir socorro, ela falou: é de noite, meu carro quebrou, eu não consigo, está numa descida, eu preciso de ajuda para me ajudarem de alguma forma. E um dos meninos de serviço falou: não vá, e o outro falou: mas ela está precisando de ajuda. E aí eles ficaram nesse dilema, e um deles foi. Assim que ele foi, a mulher rendeu esse garoto, chegou um outro homem com ela, rendeu, e eles entraram dentro da brigada. Dali eles levaram uma dezena de fuzil 762, algumas armas de calibre 12 e algumas pistolas 9mm. Diante de um diálogo com os oficiais de serviço: ou vocês me entregam as armas que estão aqui desse pelotão, ou eu tiro a vida desse garoto. Por que que isso aconteceu? Eles entregaram, moral da história, eles entregaram as armas, eles levaram embora e o garoto ficou vivo. Por que que isso aconteceu? Porque ele desobedeceu uma simples tarefa, que era vigiar. Ele era um vigilante, ele é um sentinela que tem que estar olhando os pontos de fragilidade que se existe num batalhão. Porque não é apenas a vida dele que corre perigo, mas é a vida de todo mundo que está ao redor dele que corre perigo. E por isso ele tinha que estar em grande atenção. E ao descumprir as suas obrigações, ele atentou tanto com a vida dele, quanto com as pessoas que estavam de serviço, quanto toda uma brigada onde tem pessoas morando e pessoas fazendo serviço ali. Se vocês depois quiserem procurar na internet, vocês não vão achar, tá bom? Por que vocês não vão achar? Porque como é uma questão mais pública, evita-se que seja publicado. Como eu sei, eu fui militar, para quem não sabe. Então é uma história que acontece lá dentro dos bastidores, que vai se compartilhando. Qual que é o grande problema? É achar que aquilo que está de fora, em algum momento, não vai nos atingir. Aquilo que está acontecendo no externo não vai nos afetar, porque o interno parece estar perfeito. Porque o interno, em sã consciência, quem querer invadir um quartel, sendo que é um monte de arma e um monte de gente pronta para tirar ali na outra pessoa? Quem em sã consciência iria tentar invadir? E essa mentalidade que nós somos impenetráveis, ninguém tenta atingir a cada um de nós, faz com que paremos de prestar atenção em certas coisas. Como, por exemplo, esse jovem que decidiu simplesmente ignorar a função dele e atender. Afinal, é uma pessoa pedindo socorro. Por que que eu não vou ajudar? Ninguém tentaria invadir. Por que que eu conto essa história? Porque existe uma cidade chamada Sardes, que hoje em dia é uma cidade inabitada. Sardes, ela é construída, uma cidade, em cima de um monte. Então, tem uma colina, e lá em cima daquela colina estava aquela cidade. Sendo isso, é uma cidade que é quase impossível de ser invadida. Por quê? Se alguém quer invadir, você tem que subir e só tem geralmente uma rota. E nessa rota é onde está a maior força para defendê-la. E foi nessa perspectiva, nesse espírito, que o rei Creso, da cidade de Sardes, em 500 a.C., mais ou menos, ele vai tentar atacar o rei Ciro II. Quem que é Ciro II? É o que libertou Israel do exílio babilônico. Então, Creso, ele vai tentar atacar. Quando ele chegou lá para frente, ele viu: opa, não deu certo, vamos recuar. E ele achou que Ciro II não iria atacá-lo.
o rei persa. Só que ele veio com um batalhão e fechou a cidade de Sardes durante 14 dias. E aí, um dos oficiais de Ciro II, ele não tentou invadir a cidade pela entrada principal, como Sardes pensava que eles fariam. Pelo contrário, ele levou um pequeno pelotão, decidiu invadir por um precipício, entrou numa fenda, invadiu a cidade, conquistou, Sardes caiu. Uma cidade que não se preocupava com todos os pontos que podiam ser frágeis, porque ele olhava apenas para o exterior dele. Nada vai nos acontecer. Nessa mesma mentalidade, por volta do ano 200, com o rei Antíoco III, Sardes foi invadida pela segunda vez. Novamente, por não observar, não prestar atenção nos pontos frágeis de sua cidade. Faltar vigilância dentro de todo esse cenário. E é para essa cidade que Jesus ele vai falar. É para essa cidade que começa, dentre as 7 cartas de Apocalipse, a primeira carta onde Jesus não tem nenhum elogio. A segunda carta é a de Laodiceia. Leio com vocês a carta de Jesus à igreja que se encontra na cidade de Sardes. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Sardes. Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Sei de tudo que você faz. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isto está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Lembre-se do que você ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. Arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vitorioso será vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida e confirmarei diante de meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amado Deus, fala-nos por meio da tua palavra. Amém. A igreja de Sardes, como eu comentei, ela tem um histórico de não prestar atenção, de não ser vigilante, de olhar muito para o seu exterior e ao olhar para o seu exterior, achar que está tudo bem. E por isso ela caiu para Ciro II, para Antíoco III, e o que Jesus está falando, que ela está caindo agora, só que para ela mesma. Se vocês observarem, o que Jesus ele menciona a respeito dessa igreja, é que ela tem fama de quem está vivo. As pessoas olham para ela e falam, essa é uma cidade exemplo, essa é uma igreja exemplar. Eles fazem tudo, eles têm uma aparência, eles têm nome, eles têm fama de estarem vivos. Só que aquilo que o Senhor da igreja fala para eles é, estão mortos. Estão mortos. O único ponto positivo que Jesus cita na carta é o ponto negativo. O ponto positivo deles é que eles têm fama. Mas para Jesus essa fama não é nada. E isso é muito duro. Isso é muito duro do nosso Senhor. E por que que Jesus, ele menciona dessa forma tão severa com a igreja de Sardes? Pelo simples fato que eu citei um pouco antes, na leitura de confissão. Eles se envergonharam do Senhor. Nós lemos no momento de confissão, Marcos capítulo 8, versículo 34 a 38. E Jesus ele termina falando, aqueles que tiverem vergonha de mim, eu não confessarei diante de Deus, o meu Pai. E o que é ter vergonha de Jesus? É não viver para Jesus.
de uma forma muito direta e ampla, ter vergonha de Cristo é seguir a Jesus, mas não viver para Jesus. E é exatamente isso o que Cristo está trabalhando aqui nessa igreja, trabalhando uma vida de aparências, uma vida de quem aparenta ser bom, de quem aparenta estar vivo, de quem aparenta ser resplandecente, mas que no fim não está. E por que que eles aparentavam ter fama de estar vivos? Por volta do 1º século, foi se levantado um seguinte pensamento, que é: você ser espiritual refletia você ser crente de verdade. E o que que era ser espiritual para esse pessoal aqui? Ter visão, ser místico, buscar revelações, buscar jejuns extremos ao ponto de ter alguma epifania, alguma revelação. Isso era ser espiritual. E ao mesmo tempo poderia se negar completamente a carne, porque a carne é material. E se a carne é material, tudo aquilo que eu faço com o meu corpo, porque afinal, se eu morrer, eu viro um fantasminha, e se eu viro um fantasminha, eu vou para Deus. Então o que importa é eu estabelecer o espiritual, e esse espiritual está firme, mesmo que eu esteja pecando e transgredindo contra o meu corpo, ao ponto de destruí-lo. Que pensamento era esse? Gnosticismo. E é essa perspectiva, muito provavelmente, que está invadindo o pensamento da igreja de Sardes, de que a alma é boa e o corpo é ruim. E aí, só fazer um parênteses, que a gente vai refletir isso ao longo das exposições lá por volta do capítulo 12, 15 de Apocalipse, mas o estado de alma nosso, meus irmãos, é um estado intermediário, tá? Intermediário significa que não é um estado final. Por exemplo, se nós vamos no médico, o que que seria uma intermediação? Você passar pela triagem até você chegar no médico. É o meio do caminho. O nosso estado de espírito, depois que nós morremos, é um intermédio que nós viramos alma e vamos para o céu, o nosso corpo vira pó. Porém, quando Jesus retornar, o nosso corpo ressuscita, é glorificado e a nossa alma volta para o nosso corpo. Então, o nosso corpo importa na nossa fé. E aquilo que essa igreja estava vivenciando é que não, Deus só se importa com o meu espírito, Ele não se importa com o meu corpo. E é isso que Jesus está denunciando deles. E aí, como que nós podemos então analisar o da igreja de Sardes, que busca viver só de aparência? Como que nós não podemos viver, ou como que nós podemos lidar contra isso? O texto vai nos dar 3 indicações de como nós podemos lidar dessa forma, e eu só vou fazer uma pausa para explicar como Jesus se revela, porque é importante. Eu já citei isso no primeiro sermão, mas ele fala dos 7 espíritos, certo? Os 7 espíritos é uma ênfase para o Espírito Santo. É a totalidade do Espírito Santo. É Jesus quem tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, como nós vimos hoje na IBD, a terceira pessoa da Trindade, ele é aquele que nos restaura, ele é aquele que nos revive, por assim dizer, ele é aquele que nos faz ter vida, um sopro, por assim dizer. E Jesus está falando, eu tenho o Espírito Santo na minha mão. E Jesus fala, eu tenho os 7 anjos na minha outra mão, que é referência à contraparte espiritual da igreja, a parte que ninguém vê, mas que Jesus enxerga. É o lado onde Jesus passa um raio-x e enxerga a sua igreja. E ele fala, eu conheço o interior de cada uma das minhas igrejas, ninguém passa ileso diante de mim, passa despercebido, e eu tenho o Espírito Santo, o Espírito que traz vida, o Espírito que restaura na minha outra mão. E Jesus se apresenta assim para essa igreja. Leio com vocês, então,
como nós podemos não viver de aparências como a igreja de Sardes. E a primeira palavra é acordar. Vejam o versículo 2 e depois eu pulo para o versículo 4, tá? Para a gente entender. Versículo 2 diz o seguinte: desperte, fortaleça o pouco que resta, pois até mesmo isso está quase morto. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos de meu Deus. Pulem para o versículo 4. Lá no finalzinho, Jesus, bem no meio, perdão, ele vai falar: no entanto, que não mancharam as suas roupas com o mal. Jesus, ele está mencionando aqui para essa igreja que eles precisam fazer uma coisa: acordar, despertar, vigiar, ser uma sentinela. Primeiro aspecto que Jesus fala para nós não vivermos de aparência é para nós sermos uma sentinela. Ele está indo num ponto muito crucial daquilo que fez a cidade cair 2 vezes, e ele está falando, espiritualmente, isso é a terceira vez que vocês vão cair, só que agora espiritual. Vocês têm que despertar, vocês têm que acordar, vocês têm que perceber as coisas que estão acontecendo ao redor de vocês, porque a igreja de vocês é como a cidade de vocês. É isso que Jesus está falando. Ele fala: desperte, perceba as coisas que estão ao seu redor, fique alerta, fique acordado, vigilante. Por quê? A igreja, ela estava se manchando com práticas do mal, práticas da carne. E como assim? Se nós formos para o texto de Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, a carta de Judas, versículo 23 e 24, principalmente o versículo 24, Judas, ele vai falar o seguinte: e aqueles que mancharam as suas vestes, as suas roupas, com as práticas carnais, contaminaram as suas roupas por meio de hábitos pecaminosos que distanciam de Deus. E aí agora a gente volta para Apocalipse, Jesus falando: vocês contaminaram as suas vestimentas com práticas pecaminosas. É uma igreja de eventos, é uma igreja de aparência, só que no interior deles, eles abriram brechas para viverem pecando, para viverem agindo de qualquer maneira, achando que Deus só se importava com o espiritual e não com o carnal. Se nós formos para o texto de Gálatas, 1 Pedro, carta aos Romanos, nós vamos ver que eles vão fazer algumas listas que não são exaustivas, eles não procuram trabalhar tudo, só que eles vão falar sobre o que são práticas da carne que mancham as nossas vestimentas brancas, usando a linguagem de Apocalipse. Por exemplo, fofoca. Uma coisa muito sutil, que nos mancha e que a gente vai vendo, vai uma bola de neve. Imoralidade sexual, mentira, ganância, e a lista é exaustiva, então eu não vou ler aqui, mas se vocês quiserem eu mando para vocês de uma forma resumida do meu manuscrito. A questão é que Jesus está falando: acordem, despertem, parem de vacilar, porque senão vocês vão morrer. Eu lembro que numa das vezes que eu tirava serviço, guarda, né, ficava de sentinela lá no quartel, não pode dormir. Só que você dorme pouco, então dá muito sono. E ainda saindo da adolescência, morrendo de sono. E aí eu estava lá na guarita, assim, com a arma, esperando, não passava ninguém, de madrugada, esse friozinho bom para dormir, eu tomando frio lá. E eu falava: quero cochilar. E não podia. Só que aí teve um dia que eu simplesmente fui apagando. Eu estava assim e meu corpo apagou. Eu desmaiei, quase caí e voltei. Isso aconteceu algumas vezes. E eu compartilhando com algum dos meus colegas, umas semanas antes de eu compartilhar isso, um militar lá no Rio de Janeiro, ele estava da mesma forma, só que ao invés dele ficar com a arma assim,
Ele ficou com a arma assim, com o cano para cima, ele colocou uma baioneta e ficou assim. Assim que a perna dele caiu, a arma entrou dentro da cabeça dele e ele morreu. O que aconteceu? Ele estava correndo perigo, mas ele não quis despertar. Ele não quis prestar atenção que a arma daquela forma iria tirar a vida dele. E aquilo que Jesus está falando é essa igreja está correndo muito perigo, porque tem práticas que eles estão permitindo e que essas práticas parecem que não vai acontecer nada, mas vai tirar a vida deles. E o veredito que Jesus dá para essa igreja, se ela não acordar, é que aqueles poucos, e ele diz poucos, os poucos que ainda não morreram, também vão morrer espiritualmente. Também serão tirados da fé, por assim dizer. E a primeira coisa que Jesus acorde, fortaleça, perceba o que não está em ordem na sua vida, faça uma análise e a partir disso comece a traçar mudanças para que você não venha a morrer, para que você não venha a sofrer por conta disso. E é exatamente isso. Para não vivermos de aparência, nós necessitamos acordar, prestar atenção. Tem muitos pecados na nossa vida, meus irmãos, que são práticas do dia a dia que a gente faz, que às vezes a gente nem tem noção que é pecado. Tem muitas práticas no nosso dia a dia que a gente se acostuma e que está ali, encostado na gente. E se nós não tomarmos conta disso, isso vai tomar conta de nós e vai tirar aquilo que nós temos de mais precioso. Esse é o aviso de Jesus. E se for para nós fazermos um paralelo, se aparecer um mofo na nossa casa, quero ver se a gente não vai tentar resolver isso em menos de uma semana. Porque se o mofo aparece e a gente não resolve, daqui a pouco ele volta de novo. Ele volta de novo. Daqui a pouco a gente vê ele virou estrutural. Se virou estrutural, já era. A gente tenta fazer algumas medidas drásticas na nossa casa para que a gente não perda, não venha a perder ela. Por que não fazer a mesma coisa espiritualmente falando? A segunda ação que Jesus coloca para não vivermos de aparência é recordar. Leiam comigo o versículo 3. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza, arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. A segunda orientação bíblica é recordar. No texto está lembre-se, mas a palavra no grego é a mesma coisa, recordar e lembrar. E observe que Jesus ele fala para eles recordar algumas coisas do que você ouviu e no que acreditou no princípio, ou seja, do que foi ensinado e naquilo que teve afetos de verdades eternas dentro de nós como revelação do Senhor. A segunda que ele vai dizer é agarre-se a isso com firmeza. Recorde e agarre-se. No português, a palavra recordar, ela significa trazer de volta ao coração. Recordar é trazer de volta ao coração, é colocar aquilo que as Escrituras nos diz de volta no lugar onde ela deve estar, no nosso coração. É isso que Jesus está instruindo a igreja de Sardes. Recorde, traga de volta as verdades eternas que vocês têm abandonado e coloque elas de volta no seu coração, as verdades que foi ensinada por meio dos apóstolos, por meio dos pastores, por meio dos discípulos, dos pais da igreja. E relembrem, recordem as verdades a respeito de
Cristo, recorde a mensagem do Evangelho, recorde aquilo que as Escrituras lhe diz a respeito de quem você era sem Jesus, o que Jesus fez para você, o que Jesus fez por você, recorde de onde Cristo te tirou e aonde Ele está te conduzindo para a Nova Jerusalém Celestial, recorde as promessas de Deus, recorde aquilo que Deus está fazendo no mundo, e as promessas de Deus para esse mundo do qual nós vivemos, aquilo que Jesus está dizendo para essa igreja, recorde, traga de volta ao coração as verdades das Escrituras, que são luz para os nossos pés, um caminho muito clareado para onde nós estamos indo. Ele fala, traga de volta ao coração, e ao trazer de volta ao coração, agarre-se, como se sua vida dependesse disso, porque ela depende. Porque ela depende. E a ênfase que Jesus coloca aqui, de agarrar-se, é como se nós estivéssemos prestes a cair de um desfiladeiro, e a gente tivesse que segurar com todas as nossas forças, para que a gente não venha a encontrar a morte. É essa a intensidade da palavra agarre-se. E é isso que Jesus está falando para nós fazermos a respeito da mensagem do Evangelho que nós ouvimos no início e que nós cremos, e da qual nós cremos, e não muitas vezes naquilo que a nossa cabeça criou, naquilo que pessoas às vezes bem intencionadas, mas mal instruídas ensinou, mas recordarmos as verdades eternas que Cristo, por meio do seu Evangelho, nos ensinou, porque é isso que nos traz vida, e é isso que faz com que a gente não viva de aparência. Tem uma palavra de Agostinho de Hipona, no seu livro Confissão, uma frase muito simples, mas que reflete muito aquilo que Jesus está dizendo aqui: feriste-me com a tua palavra, Senhor, desde então te amei. Feriste-me com a tua palavra, Senhor, desde então eu te amei. E parece duas coisas completamente diferentes, né? Ferir e amar. Por que ele fala isso? Porque ele diz que a palavra de Deus penetrou o mais profundo do ser de Agostinho de Hipona. Ela foi o mais fundo, onde nada nessa vida tinha entrado. Uma palavra que falou: Agostinho, você necessita de mim, e não daquilo que você quer buscar nos seus prazeres físicos, nos seus prazeres pecaminosos, nos seus prazeres desejáveis do corpo. E aquilo que o Evangelho fala para Agostinho é: tudo isso que você busca fora de Jesus é vão. Tudo isso que você busca por conta própria é como correr atrás do vento, como diria Salomão no seu livro Eclesiastes. E a partir disso Agostinho fala: feriste-me, me machucou, me incomodou, me deixou sem dormir, me deixou pensando, angustiado. Então eu te amei. Porque acredito aqui agora, citando as palavras de Pedro, quando Jesus fala a respeito de quem ele era e aquilo que esperava os discípulos no Evangelho de João, um monte de gente começa a ir embora. E aí Jesus fala o seguinte: vocês querem ir? A porta está aberta, podem ir. Pedro diz o seguinte, para mim é uma das falas mais lindas das Escrituras: Senhor, para onde iremos, se somente Tu tenhas as palavras da vida eterna? Senhor, você nos feriu, mas para onde eu irei, se somente do Senhor flui o rio de águas vivas que pode sarar todo o meu ser? E é isso que Jesus está falando para a igreja. Recorde, traga a verdade de Deus ao coração, deixe a palavra lhe ferir. Enquanto a palavra te fere, rios de água viva fluirão do seu interior. E ao fazer isso, agarre-se firmemente. E por fim, Jesus, ele dá a última ação para essa igreja voltar a viver, para essa igreja parar de viver de aparências, que é mudar.
Isso é uma orientação que ele dá para quase todas as igrejas. Quase todas, não todas, mas quase todas aqui das 7 cartas. E veja comigo aquilo que ele diz então, no versículo 4 mesmo. Perdão, versículo 3, bem no finalzinho. Arrependa-se. Se você não despertar, se você não acordar, se você não prestar atenção no que está acontecendo com vocês, virei subitamente até você como um ladrão. E é interessante porque Jesus ele cita essa palavra ladrão, da mesma forma como ele cita no Evangelho sobre escatologia, virei contra vocês como um ladrão na noite. Porque ninguém quer ser assaltado, ninguém espera. Eu acho que ninguém quer ser assaltado, e é sempre uma frustração, é sempre uma angústia quando nós somos. E aquilo que Jesus cita é desperte, arrependa-se, acorde, preste atenção no que está acontecendo, porque se você não fizer isso, eu irei até vocês quando vocês menos pensarem, e aí não vai ser Antíoco III, não vai ser Ciro II, mas será Cristo, o Rei de todo o universo, governador de tudo aquilo que existe, que irá contra vocês, e não encontrará mais nada vivo. A palavra arrepender-se é a palavra metanoia, mudança de mente. E para trazer uma clareza, que eu acho que aquilo que Jesus quer dizer aqui para eles, eu quero ler com vocês o texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E por que eu acho que é algo muito parecido? Porque Paulo, até o capítulo 11, ele está falando a respeito da salvação e de uma vida sendo transformada. E no capítulo 12, ele fala então o que isso tem que resultar. E é o que Jesus faz: desperte, recorde e agora mude. E veja o que o apóstolo Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, aqui eu estou usando a Ara só nessa versão, tá? Pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é a vossa forma de adorar a Deus a partir da sua existência. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos. A metanoia, a mudança de mente, ela acompanha uma transformação. Ela acompanha as nossas ações. Ela acompanha a nossa não conformação com o presente século, não aceitarmos aquilo que a nossa cultura e aquilo que nos é ensinado como comum, porque não é. E é isso que Paulo está falando: não conforme-se com aquilo que é ensinado, com aquilo que a nossa cultura fala que é correto, não se conformem com isso. Mas o que a gente então faz, Senhor? Transformem-se pela renovação da vossa mente, para que assim vocês compreendam a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus, porque isso é o vosso culto racional. Aquilo que Jesus está falando para Sardes é: arrependa-se, deixe de permitir que a cultura, que o mundanismo, que o paganismo, que a carnalidade molde a sua maneira de pensar. Abandone isso e arrependa-se. E ao se arrepender, transforme. Porque não é só a gente se arrepender, mas é a gente confiar naquilo que as Santas Escrituras nos falam a respeito das verdades eternas, a respeito daquilo que Jesus quer nos dizer. E quando nós nos arrependemos, e a gente então passa a não viver mais de aparência, como Jesus orienta para essa igreja, aquilo que Jesus promete é vida. É vida. Por quê? Ele já deu o laudo da igreja. Vocês estão mortos e alguns estão vivos. Alguns. Se vocês lerem com atenção, é isso que ele está falando. Vocês estão mortos e alguns estão vivos. Para vocês que estão vivos,
despertem. Por que vocês despertem? Porque assim que vocês despertarem e se arrepender, eu que tenho os 7 espíritos na minha mão, eu que tenho o espírito que dá restauração, o espírito que regenera, o espírito que renova, o espírito que faz nova todas as coisas, o espírito que pairou sobre a criação enquanto tudo era caótico, e depois de pairar, Deus começou a dar ordens de criação, ordens de renovação, ordens de regeneração. Esse mesmo espírito todo-poderoso, ele está nas minhas mãos, e se vocês se arrependerem, eu derramarei esse espírito para que essa igreja volte a viver, para que essa igreja experimente a boa, perfeita e agradável vontade do seu Senhor. E por quê que Jesus, ele faz essa promessa para essa igreja? Como nós vimos mais cedo no Catecismo Nova Cidade, nós somos salvos apenas pela graça do Senhor, não pelas obras. Semana passada a gente viu por que não era pelas obras. Mas por que isso faz tanta importância? Nós nos enganamos pensando que são o nosso tanto praticar que nos aproxima de Deus, que é a gente viver para a igreja, e não é ruim, é muito bom. Não interpretem errado o que eu estou falando. Mas a gente coloca na nossa cabeça que é nós estarmos todas as atividades da igreja aqui, nós sermos sempre os primeiros e os últimos a sair, nós sermos as pessoas mais ativas, as pessoas que mais sentem arrepio enquanto a gente está cantando, enquanto ouve a palavra. Nós podemos ser as pessoas que mais experimentam muitas coisas. Mas se nós achamos que é isso que valida a nossa salvação diante de Deus, aquilo que Jesus vai falar é: vocês têm fama. Vocês têm fama de estarem vivos. As pessoas falam, as pessoas notam, as pessoas comentam, mas eu não me surpreendo, porque eu conheço o interior de cada um de vocês. E sempre quando nós tentamos nos aproximar de Deus pelas nossas obras para sermos salvos, no fundo, é isso que Jesus está colocando para nós. Por quê? As Escrituras vão nos ensinar, no livro de Gênesis, no capítulo 3, que quando Adão e Eva tentou viver por si mesmo, tentou comprar tudo aquilo que eles queriam, tentaram se tornar deuses, por assim dizer, eles só se afastaram cada vez mais de Deus. Os filhos deles, assassinato. Netos deles, agora colocando que ele mataria qualquer um que tentasse enfrentá-lo. Se vão matar Caim, eu matarei muito mais. Capítulo 6 de Gênesis. E Paulo, na carta aos Romanos, ele vai nos revelar o porquê que isso aconteceu. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E os pecados, muitas vezes não são grandes. Os pecados, muitas vezes, são pequenos. É uma mentira, é uma omissão, é um olhar errado, é uma cobiça, é uma passada de pano, é a permissividade e tantas outras coisas. E esses pecados nos levam para a morte, porque a palavra de Deus, ela dá o veredito: o salário do pecado é a morte. E enquanto as pessoas no Antigo Testamento eles olhavam para essa realidade de que eles estavam perdidos sem Deus, Deus ao mesmo tempo ele começa a providenciar alguém que poderia salvá-los. Então Deus ele fala que enviaria o seu Filho para salvar todos aqueles que nele crescem. Porque, continuando o texto de Romanos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus. E aquilo que as Escrituras vai nos apontando desde o Antigo Testamento é que o ser humano por si só, pelos seus prazeres, pelas suas vontades e por querer agir pela sua própria capacidade, pelo ser humano querer se salvar, cada vez mais foi se afundando, cada vez mais foi se destruindo, cada vez mais foi tendo fama de vida, mas aparência de morta.
até que chega o fatídico dia, no Novo Testamento, onde tudo muda. As Escrituras falam que Deus entra na nossa história, se fazendo ser humano, se fazendo uma criança, Cristo Jesus. E essa criança, ela é colocada diante de tantos tipos de tentação, mas sem pecar em nenhum momento. Jesus conviveu com pessoas mortas do lado dele espiritualmente. Jesus esteve diante de pessoas mortas, literalmente, sendo o próprio Jesus a vida plena habitando entre nós, sendo o próprio Jesus a fonte de água viva que jorra a partir dele próprio, convivendo num mundo decaído, num mundo morto, num mundo jaz do maligno. E esse mesmo Cristo que peregrina até aqui, ele vai até a cruz. Ele vai até a cruz não porque ele era mau, não porque ele mereceu, mas ele foi até a cruz porque cada um de nós, que somos culpados e pecadores diante de Deus, deveríamos ser crucificados lá, porque nós nos rebelamos contra o Senhor. Mas Cristo, que nunca se rebelou contra Deus, ele foi até aquela cruz. E ao ser colocado naquela cruz, o sangue dele derramado é a nossa fonte de água viva. Porque se vocês se lembrarem, aquilo que Jesus fala na Santa Ceia é: bebam, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue da vida que é derramada para trazer vida a vocês, o sangue que livra cada um de nós de uma vida de aparências, de uma vida de falsidade, de uma vida de hipocrisias, e nos dá uma vida verdadeira em Jesus. Quando nós depositamos a nossa fé em Cristo, toda a nossa vida de pecado, toda a nossa vida de maldade, toda a nossa vida de aparências é colocada sobre Cristo naquela cruz e punida nele. Deus pune os nossos pecados na cruz de Cristo. E o sangue de Cristo, que tem a vida plena, é colocado sobre nós, para que nós não mais venhamos a viver de aparências, mas de vida verdadeira. Porque a vida é esta: conhecer o autor e consumador da nossa fé. A vida verdadeira é esta: sermos achados por Deus em Cristo Jesus. E é isso que Jesus está prometendo para essa igreja. E é isso que Jesus promete para cada um de nós. Se nós nos achamos com uma vida de aparências, Jesus nos desafia a acordarmos, a recordarmos e mudarmos as nossas ações. Porque a vida verdadeira só se encontra nele. A vida plenitude só existe em Cristo Jesus e nada mais, meus irmãos. E como nós podemos então praticar essa verdade? Como que nós podemos viver essa realidade de uma vida sem aparências diante de Deus? E eu tenho 3 aplicações. A primeira: tenha a igreja como seu local de adoração e transformação e não de consumação. Tenha a igreja como seu local de adoração e transformação e não de consumação. Por quê? Citando um sociólogo, Zygmunt Bauman, no seu livro Vida para Consumo, ele fala que teve uma mudança nas últimas décadas, que nós passamos a lidar como se tudo fosse mercadoria. Tudo. Quer ver um exemplo muito religioso e bonito? A Bíblia. Quem tem uma Bíblia de mais de 30 anos? Boa. Mas é muito difícil. Por quê? Porque a Bíblia, quando ela começa a dar um pouco de trabalho, a gente troca. Igual um smartphone. Igual relacionamentos. Igual igreja. Igreja não é um objeto de consumo. Igreja é um local de adoração e transformação. É por isso que Jesus está falando às igrejas. Jesus não está falando para corporações. Jesus não está falando para o Império Romano.
Jesus não está falando para outras religiões. Jesus está falando para discípulos e seguidores dele. E por isso nós necessitamos entender que a igreja é um local de adoração e transformação e não de consumação. Nós não podemos lidar com a igreja como se fosse um produto. A igreja não pode ser a última opção da nossa agenda. Nós vivermos em comunhão e adorarmos ao Senhor não pode ser o encaixezinho do nosso dia na semana. Tem que ser o topo. Hoje é dia do Senhor, hoje é dia de estar na igreja. Eu posso ir para o churrasco? Posso, maravilhoso. Maravilhoso, cultuar a Deus depois de comer uma picanha, alguma coisa, maravilha. Mas isso não pode atrapalhar, meus irmãos, a nossa adoração ao Senhor. Isso não pode atrapalhar a nossa comunhão. Por quê? O que Jesus diz no final do Sermão do Monte? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas são acrescentadas. E muitas vezes nós lidamos com a igreja como se fosse um objeto de consumo, e nós deixamos ela para ser o encaixe da nossa agenda. Nós passamos a frequentar a igreja e muitas vezes ter uma aparência de cristãos, mas não sermos transformados como Deus deseja que nós sejamos transformados. Então, a primeira aplicação tem a igreja como um local de adoração e transformação e não de consumação. Segunda aplicação, viva uma fé simples. Viva uma fé simples. Como assim? Aquilo que Jesus nos desafia no versículo 3 é voltarmos o nosso coração, é trazermos as coisas de volta ao nosso coração. E o que é viver uma fé simples? Se Jesus, ele fala de uma forma muito simples, que é: ninguém pode me seguir, colocar a mão no arado e falar, poxa, tanta coisa eu estou deixando. Uma fé simples é uma fé que entende: Jesus me chamou para morrer para mim mesmo, e o meu caminho é um caminho de morte, e eu vou matar o meu eu vou mortificar a minha carne, eu não vou ter uma mente dividida. Se Jesus me ordena a amar ao Senhor acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo, é simples. Eu amo a Deus e amo ao próximo. O próximo às vezes dá trabalho, com toda certeza, mas a gente ama. E a gente não pode criar empecilhos. Não, mas eu só amo o próximo se ele for do mesmo partido político que eu. Eu só amo o próximo se ele torcer para o mesmo time que eu. Eu só amo o próximo se ele pertence à mesma classe social que eu. Eu só amo o próximo se ele tem um pé bonito ou não. Amar o próximo é amar o próximo, meus irmãos. É simples. Não quer dizer que não seja desafiador, mas é muito simples. E as Escrituras nos ensinam isso. O pastor Dietrich Bonhoeffer, ele que cunha essa fala. E é muito interessante que ele coloca essa fala de viver uma fé simples um tempo antes dele ser preso no regime nazista. E em nenhum momento ele abandona a aplicabilidade da fé simples, mesmo ele estando preso durante todo o período nazista, morrendo uma semana antes de Adolf Hitler cair. Até o fim, nos seus escritos, o pastor Dietrich Bonhoeffer, ele demonstra como viver uma fé simples. É desafiador, mas nós somos capacitados por Deus para isso. Portanto, nós devemos ser ousados e viver. Deus, ele manda eu ter integridade, eu vou ter integridade. Deus condena o pecado, eu vou condenar o pecado. Deus manda eu ser misericordioso com o pecador, eu vou ser misericordioso com o pecador e não vou mudar. Porque isso é uma fé simples. Essa é uma ação que Deus exige de nós. E terceira e última aplicação, meus irmãos, não viva de aparências. Não viva de aparências. E essa eu vou dar um exemplo muito direto mesmo. E depois disso a gente ora. E é um exemplo que eu estou ruminando, digerindo isso ainda de tão horrível que é. Quais que são? Nessa última semana, saiu a reportagem, últimas semanas, né? Saiu a reportagem a respeito de 2 ministros religiosos,
saiu no jornal. Um que na sua comunidade de fé condena veementemente, com muita agressão e com muito ódio nas palavras, as práticas homossexuais. Ele está falando contra a homossexualidade. E até aí tudo bem, a Bíblia fala pra gente que homossexualidade é pecado e tudo bem, ok, jogo tranquilo. Você tem um problema dele falar com agressividade e ódio, mas isso é um outro assunto. Esse mesmo pastor, ele foi flagrado pela terceira vez aparecendo na televisão, andando de parte íntima feminina, camiseta e peruca na rua, perto da meia-noite. E quando indagado, ele fala, estou fazendo um estudo de campo. Alguém que vive de aparência, que prega contra veementemente, com ódio, e que vive aquilo que ele prega. E sabe o que é mais triste? Eu nunca tinha visto falar desse cara, mas ele apareceu até no jornal. No Instagram dele, ele tem 1,8 milhões de seguidores. Muita gente. Muita gente. Não é um fulaninho de esquina. É alguém que tem muita gente escutando ele. Isso é viver de aparência. Tem fama de estar vivo. Por isso que tem 1,8 milhões de seguidores. Mas o decreto de Jesus é estar morto. O segundo exemplo do outro pastor é um que tem um áudio vazado, aonde é um grande pastor da Assembleia de Deus, Silas Malafaia, um grande nome, e aonde ele discutindo, o áudio dele foi vazado, mas a forma como ele se colocava falando, palavras de baixo escalão, muita agressividade, muito ódio, muito xingamento, em um áudio de menos de 3 minutos. E sabe o que foi interessante? Que ambos os casos, sendo reportado pelo jornal, pessoas que não são crentes, não estavam condenando ele ser pastor, os dois serem pastores. Mas essas pessoas que não são crentes estavam falando, onde já se viu uma pessoa agir dessa forma? Tratar o outro com essa linguagem, ou se vestir assim, num período. Eles estão demonstrando aquilo que o nosso Senhor Jesus ensinou que não era para acontecer. O mundo não deveria nos julgar. O mundo não deveria achar respaldo para nos incriminar e falar que nós estamos vivendo errado. E essas duas pessoas são duas pessoas muito mais visíveis e por isso caem na boca do povo, mas eles apenas são uma expressão de multidões. Multidões vivendo de aparência. E a nossa fé não pode ser uma fé de aparência, meus irmãos. A gente não pode aceitar que falar palavrão é uma coisa comum. A gente xingar as pessoas, amaldiçoar as pessoas é algo abominável. Nós não podemos aceitar que práticas pecaminosas sejam aceitas com o seguinte nome de fazendo uma entrevista de campo, um estudo de campo. Nós não podemos aceitar nas nossas vidas espirituais, nas nossas comunidades espirituais, o pecado manchar a beleza do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos viver de aparências, porque Jesus, Ele nos deu vida verdadeira. E se nós temos uma vida verdadeira, vidas de aparência não devem existir. A primeira aplicação foi não lidarmos com a igreja como um ambiente de consumação, mas um local de adoração e transformação. A segunda aplicação é para nós vivermos uma fé simples. E a terceira aplicação é não vivermos de aparência. Vamos orar? Pai amado, o Senhor já nos deu vida em Cristo Jesus. E que essa nossa vida responda à altura da vida que o Senhor nos deu. Que o Espírito Santo do Senhor nos transforme, nos capacite a termos vida plena, vida que resplandeça a sua vida. Que as nossas ações, as nossas práticas sejam santificadas e manifestem a santidade do Senhor. E que a glória do Teu santo nome seja exaltada em nossas vidas, Pai. Não nos deixe, por favor, vivermos de aparência, mas sim vivermos de forma fiel, e fiel da maneira de Cristo. Que nós possamos, Papai, vivermos uma vida em igreja de adoração e transformação, vivermos uma fé simples e vivermos uma vida plena em Cristo, longe de qualquer tipo de aparência. Pois
foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Foi derramando graça por meio do precioso sangue de Cristo que o Senhor nos amou e nos salvou. Por isso que esse sangue precioso, o sacrifício precioso e maravilhoso que o Senhor deu por nós, não seja achado vão no nosso meio. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre cada um de vocês. Que o amor do Pai preencha o coração de vocês e lhes recorde das verdades que ouviram e acreditaram. E que o Espírito Santo os conduza a uma vida de plenitude, desde agora até a consumação dos séculos. Amém.